Olá, seja bem-vindo à terceira edição do CONARAD, o maior congresso online gratuito de radiologia do Brasil. Eu me chamo Tito Herbert, eu sou tecnólogo em radiologia, pós-graduado em imaginologia e membro da Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear. Sou também o idealizador de conteúdos digitais no YouTube no canal Imagens Médicas Radiologia. O tema em questão que será abordado, a cintilografia óssea na modalidade, obviamente, que de medicina nuclear. Muitas pessoas se questionam o que é a medicina nuclear. A medicina nuclear é uma especialidade médica que utiliza métodos seguros, praticamente indolores, não invasivos, que emprega materiais radioativos com uma finalidade diagnóstica e terapêutica de diversas doenças que incluem a embolia pulmonar, infecções agudas, infarto do miocárdio, obstruções renais, demências, entre outras. A cintilografia óssea é baseada na captação do metileno bisfosfonato ou outros bisfosfonatos marcados com tecnésio 99 metaestável. A molécula MDP apresenta um fosfato ligado ao carbono em um arranjo PCP que confere a estabilidade da molécula à ação de pirofosfatases, ou seja, a captação do tecnésio 99 metaestável marcado com MDP na fase mineral óssea é determinada fundamentalmente pela atividade osteometabólica. O principal mecanismo de captação do radiofármaco é a dissorção na fase mineral óssea, com a formação de ligações covalentes entre o fosfato da molécula e cristais de cálcio, sendo eles hidroxiapatita e cristais amorfos de cálcio. Porém, um outro fator que influencia a captação do radiofármaco em menor grau é o fluxo sanguíneo. Para que se tenha a formação de imagem por medicina nuclear, é necessário um elemento radioativo. E esse elemento radioativo, comumente empregado em grande maior parte dos métodos que são realizados, é o tecnésio 99 metaestável. Esse elemento radioativo ele é extraído de um gerador de molibdênio. O tecnésio 99 metaestável ele possui algumas características que são específicas, ou seja, esse elemento ele confere um fotopico de 140 keV. Essa substância ela vai ter que ser marcada com metileno bisfosfonato, ou seja, o MDP. Então, como que vai funcionar esse método? Eu já tenho um elemento radioativo no frasco à sua esquerda, é colocado uma seringa, obviamente com uma agulha dentro do frasco, vamos aspirar essa substância radioativa e vamos esguichar, se assim dizer, essa substância radioativa no frasco do MDP, que é denominado como um kit. Após ter feito esse processo, acabamos de realizar o processo de marcação de um kit. Esse processo de marcação, naturalmente, ele vai ocorrer dentro de um setor específico que tem no ambiente de medicina nuclear. O nome desse setor ele pode ser denominado como radiofarmácia ou sala quente. É ali que vai ser feita a manipulação de qualquer substância radioativa. Esse ambiente ele segue as normas nacionais da CENEM. Após ter feito todo esse processo, agora sim vamos ter o que denominamos de radiofármaco. Esse radiofármaco ele se diferencia de qualquer outra substância que é utilizada, como por exemplo na tomografia computadorizada, na ressonância magnética ou nos raios-x. Porque muitos pacientes, eles interpretam que essa substância, ela é caracterizada como contraste, e essa substância, ela não age no organismo como um contraste. Na realidade, ela é um marcador que vai se concentrar em uma área específica para o protocolo estipulado. Isso significa que essa substância, ela contém índices que são irrisórios de reações alérgicas.
E para que tenhamos a formação de imagem por medicina nuclear, essa substância ela deve ser administrada no paciente, naturalmente por via intravenosa. É preciso saber qual que é a atividade que vai ser administrada. A literatura caracteriza que a atividade para adulto é entre 20 e 30 mCi e para crianças é da atividade de 3 mCi. Após eu ter aspirado essa substância no interior da minha seringa, da sua seringa, você vai colocar essa substância nesse equipamento que é denominado como calibrador de dose ou curiômetro. Vai selecionar ali numa tecla Tecnésio 99, porque é com essa substância que você está trabalhando para poder administrar no seu paciente. Vai puxar um compartimento, coloca a seringa com tecnésio devidamente tampada dentro do calibrador de dose e ele vai gerar qual que é a atividade que tem no interior daquela seringa para você poder administrar no seu paciente. Tirando a seringa do calibrador de dose, você vai colocá-la em um recipiente de chumbo, que é denominado como castelo, e coloca esse castelo em uma bandeja e leva essa bandeja até a sala de injeção para ser feita a administração no paciente. É importante ressaltar que a agulha que você fez a aspiração do frasco do radiofármaco, você tem que trocar e colocar uma agulha estéril novamente no local, no lugar da onde você tirou a anterior, para aí sim você fazer a administração dessa substância. E para realizar a administração dessa substância, você vai colocar, obviamente, que um garrote no braço do paciente, vai esterilizar com álcool e, na sequência, você vai fazer a administração por via intravenosa desse radiofármaco. Após ter feito essa administração, é importante caracterizar na ficha do paciente qual que é o braço que foi injetado essa substância. Se foi injetado na mão direita, na mão esquerda, ou, a grosso modo falando, no cotovelo direito ou no cotovelo esquerdo. Por quê? Porque ali vai ter um ponto quente da onde foi inserida a agulha, e para o médico não confundir aquilo com uma lesão, e sim ser caracterizado como o real local aonde foi aplicada a injeção. A principal contraindicação para realizar esse procedimento com pacientes que estejam no período gestacional, não só da medicina nuclear, como qualquer outro procedimento que empregue a utilização de radiação ionizante. A não ser que o benefício seja maior que o risco, sempre contém aí esse dilema, mas isso vai ser preconizado pelo médico solicitante e também vai entrar em um consenso com a autorização do médico nuclear. Então, essa seara ela acaba sendo mais agregada aos profissionais que irá laudar o exame e aquele que solicitou o exame, se vai permitir ou não que essa paciente seja submetido ao método. Isso não é uma responsabilidade da equipe operacional, se vai determinar se pode realizar o método ou não. Muito bem, então essa é a característica da principal contraindicação. A literatura também advoga que pacientes lactantes, elas têm que seguir um preparo pós-procedimento, se afastar da criança, enfim, para poder ser submetida ao método. Então, o paciente ele tem que ser informado de tudo que vai ocorrer antes, durante e após o procedimento, se ele se enquadra nessa condição, obviamente. E um outro ponto que deve ser especificado é que na literatura aclara que não existe nenhum preparo para realizar o procedimento, então isso é fato. Mas fazendo algumas pesquisas, tem até as páginas e os links para você pesquisar posteriormente, é que alguns medicamentos, eles podem afetar os resultados dos exames. Por exemplo, as medicações que contêm bário ou bismuto, elas podem sim afetar a cintilografia óssea, portanto, é necessário evitar ingerir essa substância por um mínimo de 4 dias antes de realizar o método. O bismuto ele é encontrado em uma variedade de medicamentos como Pepto-Bismol ou Kaopectate, entre outros. O bismuto e o bário, eles podem fazer com que algumas áreas do corpo, ou seja, algumas regiões da onde está sendo feita ali a varredura, ela pode ficar um pouco clara.
Após ser feita a administração da substância, a literatura advoga que o paciente ele tem que ingerir de 1 litro a 1,5 litro de água. Após a administração dessa substância, do radiofármaco, o paciente ele vai ser chamado novamente, ele vai ser convocado novamente em um período de tempo que leva de 2 a 3 horas para poder realizar as aquisições da imagem. Então é caracterizado qual horário que foi injetado e qual é o horário que ele vai ser convocado novamente para poder realizar o procedimento. Dado esse horário, a literatura ela não especifica qual que é o tempo que você tem que convocar o paciente para ele fazer um método que é específico para que não haja artefato ou sobreposição de estrutura no momento em que está sendo feita a aquisição de imagem. Então, o ideal é que você chame o paciente um pouco antes para não atrasar a sua agenda, mas não tem nada especificado que fala que tem que ser 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos e assim sucessivamente. Então, isso fica a critério do próprio operador. Geralmente, você tem que ver se esse paciente ele é cadeirante ou não, se ele tem alguma dificuldade locomotora ou não, porque senão isso pode estar atrasando ali a sua agenda. Se for um paciente que tem a locomoção normal, que seu estado clínico esteja relativamente bom, você pode estar convocando ali 2 minutos antes dele entrar na sala, ou se for esses pacientes que já mencionei anteriormente, com no mínimo de 6 a 7 minutos, para que eles façam o processo de micção. Ou seja, você vai chamar o paciente pelo nome completo, como também pela senha desse paciente, vai conferir, óbvio, quando o paciente se apresentar a você, o nome completo, a idade, a data de nascimento, para ter certeza que é aquele paciente específico, olhar na ficha o procedimento, e aí você vai solicitar para que esse paciente vá ao banheiro e esvazie bem a bexiga para poder realizar o procedimento. É importante ressaltar que o Tecnécio 99 metaestável com metileno bisfosfonato, ele é eliminado através da excreção glomerular, através da função glomerular. Então, antes de o paciente entrar para, de fato, realizar o procedimento, tem que solicitar para o mesmo ir no banheiro realizar o processo de micção. O paciente ele é chamado pelo nome completo e pela senha, e aí quando o paciente ele adentra dentro da sala de exame, é solicitado para que esse paciente esvazie os bolsos, que ele tire celular, moeda, chave, se tiver com cinto, tirar o cinto também. Uma especificação que é adotada na maior parte dos centros é que para quando esse paciente ele é convocado, depois que ele já obviamente já agendou o seu exame, para quando ele vier realizar o exame, que ele esteja com uma roupa de tactel, uma roupa de moletom, para evitar que roupas que tenham objetos metálicos causem alguma interferência no padrão de qualidade da imagem. Então isso já é sugestionado em alguns centros, até mesmo pela literatura. Então todos os objetos metálicos devem ser tirados para poder realizar o método, tá? É óbvio que às vezes o paciente tem prótese fixa, móvel, e aí isso vai seguir o critério, a logística de cada instituição, mas se for aquela fixa, é óbvio que você vai anotar na anamnese do paciente ou na ficha do paciente que tem ali uma prótese fixa, tá certo? Muito bem. No Centro Diagnóstico em Medicina Nuclear, as imagens elas são realizadas nesse equipamento que é um Discovery NM630 da General Electric. Esse equipamento ele consiste em algoritmos, vamos dizer que de sensores de inteligência artificial. Ali simplesmente você deita o paciente na maca e o próprio equipamento ele vai se aproximando e se afastando de acordo com a área que está sendo escaneada. Então, é um equipamento de última geração que poucas instituições o possuem, tá certo? Existem também os equipamentos que são antigos. Então, aqui eu vou passar algumas orientações para os equipamentos que você tem que fazer a aproximação dos detectores ou afastar os detectores manualmente, é óbvio que através de um controle. Então, as orientações para realizar o exame.
após o paciente ter extraído todos os objetos metálicos, você vai deitar esse paciente na maca, vai colocar uma faixa na altura dos cotovelos desse paciente, com a finalidade de fazer com que os braços eles fiquem bem próximos ao corpo. Verifique as mãos do paciente, se o dedo não está um pouquinho em cima do colo do fêmur, então o ideal é que a mão do paciente fique dessa maneira, espalmada, obviamente, que na coxa, na lateral ali da perna. Muito bem, tendo o paciente ali deitado, especifica qual que é o tempo de exame. Existem diversos protocolos, comumente é 20 minutos para realizar, ou 10 minutos, depende da tecnologia que está sendo empregada, da dose que está sendo aplicada, vai levar um certo período de tempo para poder fazer a aquisição de imagem. Você repara que está descrito ali paciente e bem embaixo de SPECT, vamos imaginar que seja o detector 1 e embaixo do centro que você tem o paciente, detector 2. Esses detectores, eles têm que estar, obviamente, que alinhados. Isso significa que o detector 1 tem que estar em 0 grau e o detector em 180 graus. Isso se o seu equipamento ele for manual. Se tiver com essa característica angulado, o detector 1 mais 1 ou menos 1 e o detector 2 179 ou 183, você percebe que ele está angulado. Então isso pode causar uma alteração e até mesmo uma distorção da imagem. Um outro fator que tem que ser analisado antes de você startar ali o seu exame é verificar se a mesa está no marco zero da mesa, nem mais um, nem menos um. De fato, no marco zero para estar centralizado e não acontecer isso durante o processo de varredura. Você observa aqui na imagem que cortou o braço do paciente. Então, quanto mais perto o detector tiver do paciente, maior vai ser a sensibilidade, melhor é a detecção e também os algoritmos para a qualidade de imagem, tá bom? Aqui você verifica alguns pontos específicos da centralização do paciente, então você tem uma imagem com altíssima qualidade, desde a calota craniana até os pés do paciente. Agora, se você coloca o paciente um pouquinho acima ali do início da varredura, pode cortar o crânio, se deixar muito abaixo, pode cortar os pés. Dependendo da instituição, da logística da instituição, ou refaz a varredura novamente, ou faz uma imagem complementar do crânio, mas isso é aplicado em cada instituição em específico. E ali você percebe que você tem uma imagem que cortou os pés. A anamnese, ela pode ser feita antes do procedimento, não vai alterar o resultado, ou pode ser feita também durante o procedimento. Lembrando que lá na sala de radiofarmácia já é caracterizado, já é feito alguns questionamentos do porquê que esse paciente está realizando o exame, tá? Ou se a anamnese ela é feita durante a aquisição de imagem, também não vai ter problema nenhum, só vai caracterizar as informações específicas que o paciente ele vai passando para o profissional. É muito importante também aclarar que tem pacientes que têm dificuldade na sua cognição ou até mesmo na sua comunicação verbal. Então, quando isso acontecer, é necessário que se chame um acompanhante para ele estar respondendo ali os questionamentos do profissional, para assim ser preenchida a anamnese e o médico posteriormente fazer uma comparação das informações que estão ali aclaradas com a imagem que foi adquirida. A biodistribuição normal do radiofármaco, ela é representada por uma distribuição homogênea, simétrica nos ossos, além da atividade em vias de eliminação de excreção urinária, como você percebe na imagem, nos rins, como também na bexiga. A captação nas cartilagens em crescimento e em crianças é aumentada e, em geral, ela é muito simétrica. Existem variações normais frequentes que incluem a redução da captação óssea e o aumento da atividade em partes moles em pacientes idosos ou com redução da função renal. A cintilografia óssea ela é realizada para o estadiamento de pacientes oncológicos com suspeita de acometimento ósseo metastático. Além desse método, ele tem um valor prognóstico, a identificação das metástases ósseas, elas pode ter um impacto na evolução dos pacientes ao modificar a conduta e indicar
a terapia sistêmica ou localizada. A detecção das metástases pela cintilografia óssea ela vai se basear na reação osteogênica do osso adjacente ao tumor, porém o aumento de captação ele é um achado pouco específico, se for ser considerado de uma forma isolada. Então tem que se fazer ali uma investigação do histórico clínico do paciente, que é o que vai ser caracterizado na anamnese, como tumores, fraturas ou cirurgias. Só para caracterizar um pouquinho a cintilografia óssea com relação a outros métodos de diagnóstico por imagem. A alteração cintilográfica ela pode preceder a detecção radiológica em 4 ou 6 meses, pois é necessário um aumento de 30% no conteúdo mineral ósseo para a detecção de lesões blásticas ou redução de 30% a 75% para a detecção de lesões líticas. Além do menor grau de sensibilidade, o estudo radiológico tem a maior dose de radiação do esqueleto inteiro. Fazendo um comparativo com a tomografia computadorizada, é que apesar da sua excelente capacidade de detecção de alterações estruturais do osso, ela apresenta restrição para a investigação de todo o esqueleto com uma dose de radiação próximo a 15 milisievert. Alguns estudos comparativos, eles relatam a acurácia diagnóstica da cintilografia óssea em relação à ressonância magnética e à tomografia por emissão de pósitrons com a fluorodioxideglicose Fluor 18. Porém, o seu emprego ele é justificado pelo custo-efetividade do método. A ressonância magnética ela vai apresentar uma alta sensibilidade na detecção de infiltração medular, porém ainda é geralmente realizada de maneira dirigida, apesar de recentes avanços na sua aplicação em estudos de corpo inteiro. Se tratando um pouquinho dos padrões cintilográficos na doença metastática, é que as metástases ósseas elas ocorrem predominantemente por disseminação hematogênica após o transporte das células tumorais pelo sistema venoso até a medula, podendo também haver ali uma invasão direta. O padrão mais frequente observado na cintilografia óssea é o de múltiplas áreas com hipercaptação focal de padrão heterogêneo. Então aqui alguns padrões na cintilografia óssea metastática. Esse é um caso clínico extraído da literatura, obviamente, é que a cintilografia óssea de um paciente com um carcinoma de próstata que está apresentando múltiplas metástases com predomínio em esqueleto axial, como você pode perceber aqui nessa imagem. Então, o predomínio de acometimento no esqueleto axial, nas porções proximais e apendicular, ela decorre da disseminação hematogênica por comunicação entre plexos venosos, sendo menos frequente a disseminação via arterial para as extremidades. Mesmo as metástases com aspecto lítico no estudo radiológico, elas podem apresentar hipercaptação na cintilografia óssea decorrente de um componente misto, lítico-blástico, do aumento da superfície de troca na fase mineral óssea. Se tratando do controle de resposta terapêutica, a cintilografia óssea ela não é adequada para fazer uma avaliação de metástases a curto prazo. É recomendado um intervalo de aproximadamente 6 meses após o término do tratamento sistêmico com hormônio ou quimioterapia. Essa recomendação ela se baseia na observação de que 10 a 20% dos pacientes apresentam uma acentuação de captação ou aparecimento de novas lesões na cintilografia óssea, independente da progressão de doença nos primeiros meses após o tratamento sistêmico. E esse fenômeno ele é conhecido e denominado como flare. Provavelmente seja decorrente da involução tumoral e de reação osteogênica desencadeada pela terapia. A cintilografia óssea ela pode ser empregada com melhores resultados nos segmentos a longo prazo, comprovando a regressão ou o aparecimento de novas lesões.
À sua esquerda você consegue observar um estudo de cintilografia óssea tomado por uma metástase óssea, e aqui é só uma imagem para fazer uma comparação que você vê uma imagem, vamos dizer assim, sem muitos pontos focais quentes do tecnésio com o MDP. Então é para fazer um método comparativo mesmo, um esqueleto tomado por metástase e um outro estudo que não esteja tomado por metástase. Agradeço a sua atenção e aqui é só uma mensagem final. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades.